bom dia. Vou dizer a mesma coisa que eu disse no início da última live. Eu coloquei um treco aqui de pendurar o celular. Quando não tinha esse treco de pendurar o celular, tava melhor, porque o celular não ficava chacoalhando. Mas aí é bom também, né? Parece que vocês estão aqui comigo dentro do carro, batendo papo e tal. Fica muito legal. Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Vamos lá. Bem, hoje manda aí essa live pra todo mundo aí, por gentileza. Vocês estão entrando agora porque vai ajudar bastante a que cheguem mais pessoas, né? Pois bem, então vamos. Hoje, pra ser breve, né, pra gente ir direto ao ponto, porque não temos muito tempo. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, tá certo? E que mais uma vez eu já quero encaminhá-los para aquilo que eu tenho anunciado há alguns dias a respeito do próximo domingo, dia 17, às 8 da noite, tá certo? Anota aí na agenda o que será deste dia, vocês saberão em breve, mas o tema de hoje, já adianto, é algo relacionado a esse dia, né? Pois bem, veja, nós vemos assim uma preocupação imensa, muito grande, não é pequena e na verdade também não é uma preocupação infundada com a formação das virtudes, ok? Então nós, na última semana o professor João fez uma live excepcional, né? E foi muito comentada e etc, né? Uma sequência de 2 lives que foram muito boas a respeito da obediência. E ele abriu uma caixinha perguntando sobre o tema que vocês gostariam que nós falássemos mais por aqui. E o mais interessante de tudo foi que o tema mais sugerido foi de fato a educação nas virtudes, ok? Bem, foi uma sugestão interessante, partindo do princípio de que é isso mesmo que a gente fala aqui o tempo todo, né? Mas, sob um outro aspecto, essa foi foram sugestões, né, assim, abundantes a respeito desse mesmo tema, que me sugeriram uma coisa, assim, que é a preocupação com a educação das virtudes. Ela não deve ser, de modo algum, fechada, tá certo? Única e exclusivamente nas virtudes. Precisa de algo mais, de algo maior, tá certo? E veja, as virtudes prevêem isso, né? Quando a gente fala sobre formação de virtudes de modo real, a gente prevê essa realidade aqui, mas quando a gente se preocupa com as virtudes de modo isolado, nós estamos nos preocupando, mesmo que sem entender, sem saber ou coisa do tipo, com, veja, caracterizar ali, né, o menino, a criança que nós estamos educando como uma pessoa boa, um sujeito bom, tá certo? Que cumpre com seus deveres e etc, né, um sujeito obediente, tudo isso. Nós estamos buscando de fato um sujeito bom ali, né? É basicamente isso, né? Você pode me dizer se eu estou errado, mas a preocupação vai mais ou menos por esse caminho. Agora, para que a virtude cumpra com a sua função, ela precisa de algo maior do que a simples virtude, chamada vida espiritual. Por que isso acontece? Veja só, nós, seres humanos, pessoas, né, somos muito diferentes de todos os animais. Isso é evidente, tá certo? Isso não precisa nem ser repetido e refundamentado aqui para vocês, etc. Porque na verdade eu acredito que vocês já tenham entendido isso aqui. Só que qual é o aspecto diferenciador? E esse é o ponto importante para a resposta da pergunta, né? Que é o que eu vou focar aqui, né? Não preciso fundamentar todo o resto, eu vou direto ao ponto. É o fato de que o ser humano é dotado de uma dimensão espiritual, diferente de tudo aquilo que um animal é. Só que veja só, todos os animais, eles possuem, sob algum aspecto, várias e várias faculdades que o ser humano também possui. Por exemplo, um animal tem sentimentos, um animal tem memória afetiva, um animal, ele tem também, tá certo, aquilo que nós chamamos de apetite concupiscível, apetite irascível e etc. Um animal tem imaginação. Toda essa realidade está também nos animais. E veja só, nós já falamos sobre isso aqui por diversas vezes, que é o seguinte: o afeto concupiscível ele é aperfeiçoado pela virtude da temperança, o irascível pela virtude da fortaleza e etc, né? Só que veja bem, um animal, por mais que ele tenha esses apetites, tá certo?
iguais aos que nós temos, sob um determinado aspecto, há uma diferença entre nós e os animais no ter esses apetites. Por quê? Porque os animais não podem aperfeiçoar de modo algum esses seus apetites com virtudes. Não existem virtudes para os animais, tá certo? Nós não olhamos para um cachorro e avaliamos o quão virtuoso ele tem sido. Aliás, não existe uma, convenção entre os cães, tá certo? Em que eles montam ali uma espécie de júri, tá certo? A partir de um inquérito aberto para avaliar as ações de um outro determinado cão. Você está agindo como um vira-lata e não como um cão de raça. Ok? Isso aqui não existe, tá certo? Porque veja só, a capacidade de aperfeiçoar os afetos, os apetites com virtudes, é necessariamente uma capacidade dos seres espirituais. O ser humano, ele só pode aperfeiçoar os seus apetites com virtudes como temperança e fortaleza, porque o ser humano é dotado de uma dimensão espiritual. Porque, resumidamente, a virtude consiste na imposição sobre esses afetos, tá certo? Do intelecto e da vontade. Tudo bem? Então veja só. Necessariamente, de acordo com isso aqui que a gente está dizendo, o espírito, as faculdades espirituais da inteligência e da vontade, elas precisam, ok? Estar envolvidas com a formação de virtudes. Tudo bem? Então, a inteligência, São Tomás dizia sobre a castidade, por exemplo, né? A castidade consiste na imposição da razão sobre o afeto, né? Então, a inteligência, tendo em vista a verdade, tá certo? Impõe sobre os afetos aquilo que é o verdadeiro bem correspondente àquele impulso, né? Gerado pelo apetite, né? Pelo afeto ali, tá certo? E faz com que ele haja de um modo a buscar o verdadeiro bem daquele estímulo, né? Então, que resumidamente é o que nós chamamos de agir virtuosamente, tudo bem? Então isso acontece com o ser humano, e é exclusivamente humano isso aqui. Mas, pois bem, então já entendemos isso aqui, né? Que então a faculdade da inteligência e da vontade, que são faculdades espirituais que vão impor sobre os apetites, sobre os afetos, e eles vão, tá certo, poder corresponder de modo virtuoso ali às suas ações, né? Agir ou não agir, e etc. Reprimir ou não, e moderar, ou... Bem, enfim, seja como for, tá certo? Nós já vimos, já percebemos, então, que é ali no espírito, nas faculdades espirituais, que a coisa acontece. Pois bem, agora presta atenção aqui numa coisa muitíssimo importante, que é aqui o pulo do gato para a compreensão do meu ponto aqui. Veja, a inteligência e a vontade possuem dois objetos muito próprios. A inteligência possui como objeto a verdade e a vontade o bem. Tá certo? Em última instância, ok? Como que a última coisa para as quais essas duas faculdades olham, digamos assim, são, né, duas coisas que nós encontramos. Então, eita, deu uma cortada aqui, mas é a bateria. Vamos lá. Então, são duas coisas constituintes do ser de Deus. Então, a verdade, o próprio Deus, Nosso Senhor diz que Ele é a verdade, né? O caminho e a vida. E o bem, tá certo? Que é o que a vontade busca, também nós encontramos em Deus. Nosso Senhor diz também, né? Só Deus é bom. Veja só. O bem e a verdade são duas coisas que estão em Deus. Ok? Nós podemos dizer Deus né? A verdade e o bem. Então, presta atenção. Se essas duas coisas estão em Deus a modo de ser, a inteligência, em última instância, quando busca a verdade, está buscando a Deus. E a vontade, quando está buscando o bem, está buscando o próprio Deus. Então, olha só. Se as virtudes, tá certo, consistem em impor as faculdades espirituais sobre os afetos, etc., e até aperfeiçoar essas próprias
faculdades espirituais por meio da formação e tudo isso, fortalecendo a vontade, iluminando a inteligência, né, e etc, através do conhecimento da verdade, nós podemos afirmar que o perfeito, né, grau de inteligência, o perfeito grau de vontade, né, o mais bem formado possível que nós encontramos essas duas faculdades, se dão no contato com Deus, na contemplação divina, tá certo? E no corresponder à vontade de Deus. Então veja só, estar diante de Deus é como que o fim último do ser humano, né? Conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, né? Nós dizemos assim. A igreja afirma desse modo, né? A finalidade do homem é conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. É isso. Então, e tudo isso se dá na dimensão espiritual. Agora veja só. De novo, né? Vamos seguir o raciocínio. Se nós, então, estamos dizendo aqui que as faculdades espirituais precisam ser impostas sobre os apetites para que eles formem virtude, então significa dizer que em última instância é necessário estar em relação com Deus, para que em relação com Deus, numa vida espiritual bem consolidada, bem formada, nós sejamos verdadeiramente virtuosos. A virtude depende, tá certo, da vida espiritual bem desenvolvida. Não existe, ok, uma virtude real, uma virtude verdadeira sem uma vida espiritual bem formada. É por isso que nós dizemos que a perfeição das virtudes está na caridade, né? Enquanto virtude teologal, de fato. Aqueles dons de Deus, aquilo que Deus nos concede enquanto, tá certo, tendo recebido a sua graça ali no batismo, no sacramento do batismo, tá certo? Essas virtudes teologais impostas, que vêm de cima de fato, são o auxílio e são, na verdade, o fundamento de toda verdadeira virtude. Tudo bem? Então veja só. Se nós estamos buscando a formação de virtudes, e se é isso que vocês desejam, né, para a formação dos filhos de vocês e etc., buscar a virtude por ela mesma, buscar educar o afeto por ele mesmo, buscar, tá certo, direcionar aquilo que precisa ser direcionado, né, na educação ali moral por ela mesma, tendo como finalidade última só, única e exclusivamente a formação moral, haverá um buraco que fará tudo isso ruir no meio do caminho. E esse buraco se dá pelo fato de que a vida espiritual não acompanhou essa formação, entende? Então veja, o ponto é esse. O fundamento, as bases sobre as quais toda formação moral, toda virtude deve ser formada, tá certo? É a vida espiritual. É necessário que a vida espiritual acompanhe, tá certo? Toda a formação de virtudes dos filhos de vocês e de vocês também, tá certo? Então é isso. Era isso que eu tinha para dizer hoje, tá certo? Então vocês, por gentileza, compartilhem aí quando acabar essa live, mandem para todo mundo. Eu vou em seguida depois compartilhar ali nos stories, vou botar nos stories e vou abrir uma caixinha. Vocês continuem a mandar perguntas, porque isso ajuda que a gente produza mais lives aqui e etc. E mais uma vez eu vos lembro de anotar aí na agenda de vocês o dia 17, esse próximo domingo, às 8 da noite, que nós teremos alguma coisa aqui que eu não vou revelar agora. Nós vamos postar em breve aqui no perfil, tá certo, no feed. E aí vocês fiquem atentos e estejam conosco nessa data, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.